Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a pregação especial, a última profecia, parte 2. Semana passada eu fiz a primeira parte sobre as profecias apontando para a primeira vinda de Jesus. Agora vou falar sobre as profecias para o fim, para o tempo do fim. Por isso, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos. Faça-me de mim o seu servo, para que eu possa pregar a tua palavra, as profecias que está descrita na Bíblia. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, povo de Deus. Começar então com os eventos finais que propagou durante todo esse tempo. Todo este tempo, depois da primeira vinda de Jesus, aconteceu a pregação dos apóstolos, né, que saíram de Israel para pregar a palavra para os gentios, né, principalmente o apóstolo Paulo, que foi um vaso escolhido, né, por Deus para pregar para os gentios. E ele que era perseguidor do povo cristão. Então, quer dizer, com isso foi decorrendo o tempo. Depois do ano 34, com a morte de Estevão, na profecia das 2.300 tardes e manhãs, vocês podem olhar aqui no conteúdo do meu canal, vocês vão ver que eu preguei sobre isso, principalmente ontem. Então, por isso, dá uma olhada lá. E a profecia das 2.300 tardes e manhãs foi decorrendo. Depois da morte de Estevão, no ano 34, passou-se 1.810 anos até 22 de outubro de 1844. Então, por isso que está mostrando ali o tempo do fim, e que foi em 1798, porque foi a prisão do Papa Pio VI, que o Napoleão Bonaparte mandou o seu general lá, Gerard Berthier, para a França, para Roma, né? Eles eram da França, para Roma, para prender o Papa Pio VI. Por isso que ali começou o tempo do fim. Por que tempo do fim? Porque durante 1260 anos, a Bíblia Sagrada foi trancada. A Bíblia Sagrada não tinha poder naquela época. Era a tradição da igreja. Olha o grande conflito. O livro escrito por Ellen G. White, vocês vão ver que os reformadores, a maioria, foi todos mortos. John Wycliffe, John Hus, Jerônimo de Praga, John Wesley, Martim Lutero saiu ileso, né? Morreu por velhice, mas tentaram matar Martim Lutero. E a reforma foi se expandindo pela Idade Média inteira. Mas hoje que a gente vê que a reforma já se esqueceu, que poucas pessoas têm hoje o espírito da reforma para sair às ruas, para conversar com as pessoas, para mudar.
para, para falar para elas, sai dela, povo meu, sai dela, irmãos meu, porque está em denominação errada. Então, vai seguindo a linha profética, o tempo do fim, 1798, que culmina com a pregação de Guilherme Miller, anos mais tarde. Guilherme Miller, por 10 anos, foi pregando a mensagem, que, principalmente de Daniel, o capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Mas ele acreditava nesse versículo que o santuário ia ser purificado, seria a volta de Jesus, a segunda vinda. Mas o que ele achava não aconteceu. O que realmente aconteceu, que em 22 de outubro de 1844, Jesus passou do lugar santo para o santíssimo, passou de sacerdote para sumo sacerdote, e ele é o nosso sumo sacerdote hoje. Começou o juízo dos mortos, que os mortos estão sendo julgados de 1844 até hoje, vai se seguir até a abertura do sexto selo. Os 7 selos que tem no Apocalipse, 5 já estão em andamento. O primeiro selo, que é a igreja remanescente verdadeira que ainda tem nesse mundo, de tantas igrejas falsas que existe hoje no mundo, a igreja verdadeira está escondida ali no meio. E não estou falando da igreja adventista, não. É a igreja adventista que se perdeu durante os anos. Não vou crucificar tanto a igreja adventista, porque ela ainda tem o testemunho de Jesus, tem ainda não é todas as igrejas adventistas que estão perdidas, mas que a maioria está decorrente à perdição. Mas nesse meio ainda tem uma igreja verdadeira. O cavaleiro vermelho, que é o segundo selo, é a igreja protestante. E as igrejas que distorcem a palavra, que guardam um dia que não é para guardar, que são os protestantes da igreja católica e os evangélicos, que significa, o cavaleiro vermelho significa morte, é uma morte espiritual que tem nessas igrejas. O cavaleiro preto é a igreja católica apostólica romana, que mudou os preceitos do decálogo, mudou a lei de Deus e como se diz, prosperou. Fez o que quis, principalmente na Idade Média. E vai ensinando doutrinas erradas para as pessoas. É a maior igreja com pessoas que existe no mundo. O sistema católico. E eu, em minha vida inteira, fui católico. Pouco tempo atrás, faz uns 5 anos que eu mudei para adventista. Mas hoje tento passar para as pessoas, para sair dessa denominação, e as pessoas, tem pessoas que aceitam, mas tem pessoas que ignoram. Ri da minha cara. Então, por isso, sai dela, irmãos meus. Aí foi culminando, de 1844, depois desse acontecimento, foi culminando o tempo. Os Estados Unidos da América foi renomeado pela França em 1800,
mas tinha constituído já a sua Constituição em 1776, mas aí foi indo e foi fazendo aliança com Roma. Aí está, catástrofes, aí o grande conflito com Ellen G. White entrou em cena, ela prevendo as coisas que vão acontecer agora no tempo do fim, e chegou na grande Seródia, na chuva Seródia. E vai se completando 6.000 anos de existência na Terra. De Adão e Eva até Jesus, completou-se 4.000 anos. De Jesus até a sua segunda vinda, mais 2.000 anos. Mas ainda não se completou. Muitas pessoas acham, né, que a conta começou a valer quando Jesus nasceu. Então, quando Jesus nasceu ainda no Antigo Testamento, né, antes de Cristo, né, que ele nasceu, acho que no ano 4 antes de Cristo. E para zerar, não, para zerar, né, chegar o ano 1 antes de Cristo até o ano 1 depois de Cristo, porque não tem o 0. Ele nasceu antes disso. Ele chegou antes disso. Então, por isso que se for isso, se for do seu nascimento até a sua segunda vinda, já deu os 2.000 anos. Mas se for do seu batizado do ano 27 até 2000, completando-se 2.000 anos, vai até 2027. Estamos em 2025, seria 2 anos apenas, mas não é. Se for do ano 31, que ele subiu, foi ascensão aos céus, será em 2031. Passou-se 2.000 anos. Então, quer dizer, não sei se os primeiros 4.000 anos se completou com o seu nascimento, ou com o seu batismo, ou com a sua ascensão ao céu. Então, por isso que a gente tem que ver, cara, tem que esperar o fim acontecer, mas se preparando. Em Joel, capítulo 2, verso 23, e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva temporã. Fará descer a chuva no primeiro mês, e a temporã e a seródia. Quer dizer, que a chuva temporã já aconteceu na época dos apóstolos, no primeiro século, quando eles estavam fazendo a oração e a chuva temporã caiu sobre eles. E eles converteram mais de 3.000 pessoas. E tinham, nesse meio, gregos, romanos, tinha vários tipos de pessoas, de várias nações. E converteram. Por isso que hoje, que agora no tempo do fim, vai cair a chuva seródia. Em Atos, capítulo 2, versos do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quer dizer,
Foi nesse dia aí que eles estavam orando, eles estavam cessando na oração. E em Atos 2, versos 38, 40 e 41, ele disse-lhes: Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E com muitas outras palavras isto testificava, e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Essa palavra hoje, esse versículo 40, temos que falar para as pessoas hoje. Temos que falar para a nação de hoje, que está perdida, que está vivendo o tempo de Noé. Jesus falou: eu virei e vai ser igual no tempo de Noé. Noé e sua família, 8 pessoas apenas, entraram na arca. E as outras pessoas, durante 120 anos, riram da cara de Noé. Durante 120 anos, não acreditavam na profecia, no chamado. Então, está acontecendo hoje a mesma coisa. Anda por aí em várias cidades onde vocês estão. Vai à noite para vocês verem o descaso que tem de pessoas bebendo, cheirando, praticando sexo e esquecendo-se de Deus, vivendo a vida mundana. Então, quer dizer, o cara virou o tempo lá de Noé mesmo, que a cidade era perversa, tinha de tudo. A cidade era uma blasfêmia de orgias. E falar para as pessoas hoje: sai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. É no versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aí no grande conflito, na escola sabatina, né? Do grande conflito fala: o derramamento do Espírito Santo no Pentecoste promoveu a igreja cristã. 3.000 se converteram em um dia. Pelo poder do Espírito Santo, os discípulos alcançaram o mundo então conhecido em um tempo relativamente curto. A previsão de Joel sobre a chuva temporã cumpriu-se no Pentecostes. Quer dizer, Joel, que era do Antigo Testamento, previu isso, lógico que pela unção de Deus, previu a profecia e cumpriu-se no Pentecostes, no primeiro século. Mas a chuva seródia cairá com maior poder para preparar a colheita final da terra. Ainda cairá a chuva seródia. No livro Grande Conflito, na página 508. Assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo, no início da pregação do Evangelho, para fazer germinar a preciosa semente, a chuva seródia será dada no término da obra, para fazer os campos amadurecerem. A obra do Evangelho não será concluída com maior manifestação do poder de Deus do que do que a marcou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã se cumprirão novamente na chuva seródia, na conclusão desta obra. Grande conflito, na página 508. Aí está o cumprimento da linha profética que eu mostrei no começo do vídeo. Aí cai a chuva temporã, né, que a chuva temporã não, a chuva seródia. A chuva temporã já caiu. Agora cai a chuva seródia.
Qual a pregação? A chuva seródia será, irmãos e irmãs de Cristo, a pregação dos 144 mil. Pregação dos 144 mil que vão vir pregar as 3 mensagens angélicas. As mensagens que hoje são banidas das igrejas. Que nenhum pregador prega hoje. Por medo da instituição. Se pregar, será perseguido. Mas, irmãos e irmãs em Cristo, não tenha medo. Se você puder pregar as 3 mensagens angélicas, pregue. Com clamor, com força, com determinação. Não tenha medo. Aí vai ter a pregação dos 144 mil, né, das 3 mensagens angélicas, e será escolhido os que aceitarem o selo de Deus, o sábado do Senhor, que aceitarem o sábado do Senhor. Aí se completarão os salvos. E quem não aceitar vai ter morte eterna, que aceitar lá o domingo como dia santo. Por isso que vai dar início do alto clamor. Aí vocês vão ver as pestes que vai acontecer com os ímpios, das 6 trombetas que será contra a fação de Satanás e o derramamento das pragas. Aí fechará a porta da graça, que ainda está aberta, mas quando se completar a pregação dos 144 mil, escolher os salvos, Jesus, em seu santuário, que hoje está como sumo sacerdote, vai jogar o último incensário. Vai se jogar o último incensário da terra. E levantará a sua mão e vai falar: está feito, está consumado. E fechará a porta da graça. O Espírito Santo se retirará da terra. Então, povo de Deus, se atentem às profecias. É maravilhosamente ótimo estudar as profecias. Em Apocalipse 18, versos 1 a 4, aí a pergunta: como será concluída a obra de salvação? Depois destas coisas vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Quem é essa que os reis da terra, que os magistrados da terra se fornicaram? Temos que ser justo e verdadeiro aqui, povo de Deus. É a Igreja Católica Apostólica Romana, do Papa. Vocês veem na TV os líderes beijando a mão do Papa, tendo um drink com o Papa, beber um vinho com o Papa. Quer dizer, o Papa fala: venham até mim. Ele está se degradando como Jesus. Uma blasfêmia. Jesus não falou no Evangelho: venham até mim, que estão cansados e oprimidos. Quer dizer, o Papa faz a mesma coisa. Venham até mim. Era para fazer alianças, para vocês terem paz. Quer dizer, vocês estão
fornificando com esse poder. Então, quer dizer, é a igreja de Roma que os líderes se propagam e vai cair. Os 10 reinos que será formado vão destruir Roma. Está em Apocalipse 17. Aí continua. E eu vi outra voz do céu, dizia a ela: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Quer dizer, é a mensagem de Deus isso daí. Mensagem de Jesus. Sai dela, povo meu. Quer dizer, e eu falo, sai dela, irmãos meus, para sair da barbúndia, que é a mentira, as doutrinas das igrejas. Vai até a verdade, que é a Bíblia Sagrada, profecia, o testemunho de Jesus. Não fique vivendo em doutrinas. Abacuque capítulo 2, verso 14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vai haver um alto clamor, principalmente quando se abrir o sexto selo, que será o juízo dos vivos. Por que juízo dos vivos, Guilherme? Vai ser o decreto dominical, que está já a nossas portas. Está a nosso alcance já. Já está do lado do nosso pé. O decreto dominical. É só vocês verem evidências em sites americanos, notícias lá dos Estados Unidos, sobre um dia de descanso. Está avançando como um carro de Fórmula 1 avança. Está a toda velocidade. Então, estamos perto de ter o decreto dominical. Aí abrirá o sexto selo. Aí os acontecimentos que estão no sexto selo vai acontecer. Mateus capítulo 24, verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E o que Jesus falou em Mateus 24 é a profecia dentro do evangelho. É o capítulo profético dentro do evangelho. O capítulo inteiro do capítulo 24 fala de profecia. E Jesus fala da pregação dos 144 mil aqui, que vai ser pregado o último evangelho da terra a todas as nações e virá o fim. Quer dizer, então, povo de Deus, se atentem a isso. Se preparem para isso. Eu peço a ajuda de vocês para si mesmo se ajudarem e se preparar para as profecias. Se preparar para o tempo do fim. Estamos culminando a isso. Estamos com esperança, cara, para a segunda vinda de Cristo. Que todas essas coisas que vão acontecer vai ser melhor para nós. Nós que se prepararem para o tempo do fim. Nós esperar a segunda vinda de Cristo. Então, quer dizer, não tenham medo. Se preparem para a segunda vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Tá ok? Então vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por estes minutos e segundos que o Senhor ficou comigo. Esse alerta que eu dei para todas as pessoas a se prepararem a estudar a profecia, Senhor meu Deus. Por isso, muito obrigado por ficar comigo nesses minutos e segundos que eu preguei a Tua palavra. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!